Capítulo 4, quarta parte. A parábola das bodas destaca o fato de que aceitar o convite para a festa, ou seja, aceitar a justificação pela fé em Cristo, não é uma atitude todo suficiente para conduzir o pecador à salvação eterna. É necessário apresentar-se diante do Senhor devidamente trajado com as vestes que Ele mesmo enviou com o convite. Obter a justificação, ou seja, ter a justiça do próprio Deus atribuída a nós, requer tão somente fé, um preço que todas as pessoas podem pagar. No entanto, permanecer na justificação é outra questão a ser considerada, já que implica na manutenção dessa fé, pela qual fomos feitos justiça de Deus a cada dia, também de uma atitude sólida e segura, manter o relacionamento ininterrupto com a fonte da justiça e da vida, e isto se chama santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 de Pedro 1,16. A obediência é o meio pelo qual a justiça divina é mantida no pecador. Foi assim que Jesus se dirigiu a Maria Madalena depois daquele conhecido episódio no qual seria morta por apedrejamento. Disse Jesus a ela: Eu também não te condeno. Justificação. Vai e não peques mais. Justificação mais santificação. João 8,11. Mais uma vez podemos recorrer ao apóstolo Paulo quando afirma de maneira tão inspirada e bela: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8,1. Perceba que estar e andar são atos que implicam em relacionamento permanente, o que significará uma vida de justiça e santidade. Muitos são os que vivem aquela máxima muito conhecida no meio cristão que afirma: uma vez salvo, salvo para sempre. Ora, como aceitar tal afirmação se nos é recomendado em toda a Escritura que devemos andar como Ele andou, ou seja, fazendo a vontade do seu Pai, obedecendo aos seus preceitos eternos, cumprindo cada detalhe da sua missão redentora? O simples fato de manifestar oralmente que possui fé não nos garante a condição de pessoas justas e salvas. A fé deve ser acompanhada da obediência à lei de Deus, conforme afirmam as Escrituras. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3:31. O apóstolo deixa evidente que somente afirmar ter fé sem permanecer na presença do Senhor com um viver de santidade não é concebível. A fé sem as obras, obediência, é morta. Tiago 2,17. Deus é justo, é justiça plena. Logo, uma das formas mais plenas de se lhe atribuir glória é obedecê-lo. Assim se expressa Gardner quanto ao ato de dar glórias a Deus por meio da obediência à sua lei. A obediência é a forma abençoada por Deus para Ele ser glorificado. Romanos 4:20 e 21. A obediência desejada é entendida tanto antes do pecado, Gênesis 2:16 e 17, quanto depois, Deuteronômio 10:12 e 13. Pela obediência à sua palavra, Deus é glorificado. Essa observação contínua é o dever de todo homem, Eclesiastes 12:13. A desobediência à lei de Deus é pecado, 1 João 3:4, 5:17, e provoca a separação eterna do pecador da presença de Deus. Gênesis 2:17, Romanos 6:23.
O pecado é uma abominação tamanha, justamente por não intentar dar glória a Deus. Números 20, 12 e 13, 27, verso 14. Deuteronômio 32, 51. O pecado é iniquidade contra Deus e de nenhuma maneira glorioso. Jesus sempre manifestou que dava glórias ao Pai e, conforme mostrado em sua vida na terra, pelo seu testemunho perfeito, ele também obedecia ao Pai com a finalidade de tornar evidente em sua vida essa atribuição de glórias. A justiça, prezado leitor, é um ingrediente fundamental para a obtenção do nosso salvo-conduto para a salvação. E também para recebermos a justiça divina, sendo que isto não é um ato pontual e isolado, feito em algum momento da vida, mas sim uma condição de nova vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5:17. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. E ainda como resultado desse contexto de justificação mantida em nós pela santificação, seremos presenteados por Deus em breve com outra bênção infinita, a glorificação. Vejamos, glorificação é um ato de Deus para com o homem, virá do céu para a terra. Portanto, a glorificação é ato e dom de Deus. Leia 1 aos Coríntios 15, 52 e 53. Fruto do seu amor, da sua graça, do seu poder e da sua glória. Depende exclusivamente de Deus. Sabe qual é o meio de efetivação da glorificação em nós? Fé mais obediência mais perseverança. Portanto, retomando o início deste assunto,